Boa noite, senhoras e senhores presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes. André, Hildo, Diran, Chico, Cida, Sérgio, Tairo presente, Laurentino, Aqui. Arlete, Cabral Presente. e Deó. Havendo quórum de regimento de instalação sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa casa. Passa a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 24, 2017, de 14 de novembro de 2017. Aos 14 dias do mês de novembro de 2017, às 18h30, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária para os trabalhos legislativos. O senhor presidente convocou o primeiro secretário para proceder à chamada nominal dos vereadores, estando presentes os vereadores Sérgio, Cida, Deó, Tairo, Hildo, André, Laurentino e Diran. Confirmado o quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão do dia 6 de novembro de 2017, que foi aprovada por unanimidade. Lidas as comunicações do pequeno expediente, no grande expediente tramitou o projeto de lei do Executivo número 20/2017, bem como foi publicada a substituição do projeto de lei do Executivo número 19/2017. Por deliberação unânime do plenário, o presidente determinou a suspensão da sessão para que as comissões permanentes analisassem os projetos de lei do Executivo número 20/2017 e número 19/2017, para emitirem seus pareceres, bem como para vereadores apreciarem seus conteúdos. Após o tempo determinado pelos presentes, o presidente reabriu a sessão, passando a palavra ao primeiro secretário para proceder à chamada nominal dos vereadores, estando presentes Sérgio, Cida, Deó, Tairo, Hildo, Arlete, Laurentino e Diran. Confirmando o quórum regimental para a deliberação do plenário, o presidente passou a palavra ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que se manifestou favoravelmente aos projetos de lei do Executivo número 20/2017 e número 19/2017, bem como ao projeto de lei do Legislativo número 12/2017. Logo após, o presidente passou a palavra à Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, que, por meio de seu presidente, manifestou-se favoravelmente sobre os projetos de lei do Executivo número 19/2017 e 20/2017. O vereador Laurentino apresentou a emenda modificativa, artigo 1º, do projeto de lei do Executivo número 20/2017, que foi publicada com o seguinte teor: acrescente ao final do artigo 1º do projeto de lei número 20/2017 a seguinte expressão: mediante autorização do Legislativo. Colocada em votação, a emenda proposta não foi aprovada. Aberta a ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade o projeto de lei do Executivo 19/2017 e o projeto de lei do Legislativo número 12/2017. O projeto de lei do Executivo foi aprovado com 6 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Laurentino. O presidente declarou aberta a tribuna para as considerações finais, tendo o vereador Laurentino agradecido inicialmente o deputado federal Udurico Júnior por presentear Medeiros Neto com um kit para o Conselho Tutelar, incluindo um carro, 5 computadores, uma impressora e um bebedouro, além da disponibilização de tratores para a Associação de Mulheres do Córrego do Muntum e dos pequenos e mini produtores rurais da Vila Muntum. O vereador Laurentino destacou ainda todo o apoio dado pelo deputado Udurico Júnior ao município de Medeiros Neto, o qual já destinou 500 mil para a construção de uma quadra esportiva que ainda não foi construída pelo Executivo Municipal. Laurentino pediu ao jurídico da Câmara que fizesse uma indicação à prefeita municipal para a construção de sala interativa no Conselho Tutelar, com jogos, televisão e videogame para melhor acolher as crianças em situação de risco. Por fim, o vereador Laurentino esclareceu que fez a emenda ao projeto de lei número 20/2017, pois entende que
o papel do Legislativo é fiscalizar o Executivo. E por esta razão, fez a proposta de emenda para que o Legislativo não dê um cheque em branco para o Executivo firmar convênio sem prévia autorização. O vereador Diran parabenizou os servidores públicos pela vitória alçada com a aprovação do projeto de lei número 19/2017. Agradeceu o deputado federal Dorico Júnior pelo atendimento do requerido pelos vereadores Laurentino e Arlete, destacando que parabenizará mais quando o prometido for cumprido. O vereador fez menção projeto autorizando firmar convênios, destacando que na legislatura passada o vereador Laurentino havia votado por sua aprovação. Em parte concedido, o vereador Laurentino argumentou que não autorizou o cheque em branco, lembrando, inclusive, que o empréstimo com o Desen Bahia teve que passar pela Câmara. Finalizando, o vereador Diran agradeceu os presentes. O vereador Hildo Brito parabenizou os servidores presentes pela vitória alcançada com a lei do reajuste anual. Na sequência, disse não concordar com a declaração de que a Câmara teria aprovado um cheque em branco, visto que os posicionamentos dos vereadores têm que ser respeitados, pois são 11 cabeças pensantes com suas opiniões e atitudes. Parabenizou a Câmara pela aprovação do projeto de lei que altera a denominação do estádio municipal para homenagear o falecido Vavá. Por fim, o vereador Hildo fez uma homenagem ao ex-vereador Daniel, prestando seus sentimentos à família pelo falecimento deste grande amigo. O vereador Tairo, após agradecer a presença de todos, parabenizou os servidores públicos, demonstrando sua felicidade pela aprovação do projeto de lei do reajuste anual. Destacou que, com esta aprovação, se inicia uma nova etapa de reconhecimento do real valor dos serviços públicos de Medeiros Neto. O vereador prestou seus sentimentos à família do ex-vereador Daniel e finalizou dizendo: a Câmara não aprovou o cheque em branco algum, pois cada vereador votou pensando no melhor para a população de Medeiros Neto. O vereador Sérgio Lacerda parabenizou os serviços pela conquista dos servidores do reajuste anual. O presidente explicou aos presentes que cada vereador tem sua própria opinião e que cada um, em suas votações, sempre coloca o bem no município em primeiro lugar, sendo responsáveis em suas opiniões, palavras e votos. Concluindo, declarou que muitos outros projetos de grande importância para o município ainda serão votados, como o contrato da Embasa, o PPA e a Lua. Sem outros assuntos a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou o presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo primeiro secretário, pelo presidente, vereadores presentes e pela assessoria jurídica da Câmara. Sala das sessões da Câmara Municipal de Medeiros Neto, Bahia, em 14 de novembro de 2017. Todos estão de acordo com a leitura da ata anterior? Declaro aprovado. Ô pessoal, eu vou pedir só um pouquinho de silêncio, só para a gente continuar os trabalhos aqui, tá? Só para a gente... Porque agora também eu vou pedir a contadora da Câmara que faça uma explanação sobre as contas dessa casa, para que as pessoas fiquem sabendo como é gasto o dinheiro daqui. Boa noite a todos. Eu cumprimento os nobres vereadores na presença do presidente Sérgio Lacerda e demais autoridades. Eu cumprimento todos os aqui presentes e autoridades. Sejam todos bem-vindos. Eu fui convidada a apresentar um parecer sobre os gastos de pessoal e a alimentação do sistema SIGA. A Câmara de Medeiros Neto recebeu, a título de 12º, de janeiro a novembro, um montante de R$ 1.858.303,81. As despesas com folha de pagamento, aí incluindo os vereadores e os servidores, no mesmo período, representou um montante de R$ 1.166.000, representando o percentual de 62,75%. O referido dispositivo da Lei da Constituição Federal, artigo 29A, parágrafo 1º, dispõe que a Câmara Municipal não gastará mais do que 70% da sua receita com folha de pagamento,
incluindo os gastos com subsídio dos seus vereadores. Então, portanto, a Câmara, acumulado até novembro, representou o percentual de 62,75%. A Carta Magna também trata da folha de pagamento para estabelecer o limite de gasto de pessoal com item em até 70% de sua receita. É bem claro para todos os senhores que queiram acompanhar a Constituição Federal, no artigo 29A, parágrafo 1º, folha de pagamento. De outro lado, o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal conceitua que seja a despesa, o que seja, né, a despesa com pessoal. E aí é uma outra base de cálculo para uma outra base legal. Então, para a base legal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 19 e 20, limita o gasto com pessoal em até 6%. E aí observe, senhores, conforme eu já disponibilizei aí no parecer, que tem um limite de alerta do Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia. É 0,90 a menor do que o limite total. Esse cálculo tem que ser observado, o limite de alerta. Tem o limite prudencial também e o limite de alerta. Pois bem, no primeiro quadrimestre, o gasto total com a despesa de pessoal atingiu o limite de 3%, respeitando o limite de alerta e os demais limites, prudencial e o limite total. Com base, aí a base legal, a base de cálculo também, é a receita corrente líquida, tá? Não é a base do décimo, é a receita corrente líquida. Continuando, o segundo quadrimestre, o gasto total com despesa de pessoal atingiu o limite de 3,49 em percentual, respeitando também o limite de alerta, que é de até 5,40 sobre a receita corrente líquida, que representou o montante de 46 milhões. Com relação à alimentação dos dados do sistema SIGA, houveram algumas notificações de janeiro a junho de 2017 e que foram tempestivamente respondidas, apresentadas suas justificativas perante ao Tribunal de Contas, e algumas alegações que foram apresentadas, a gente respondeu que a administração aqui do Legislativo ela tem como responsabilidade alimentar o sistema SIGA no módulo captura. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de entrar no sistema SIGA, mas tem o sistema SIGA módulo captura. Já a inspetoria, ela visualiza no modo análise. Então, um conflito de informação, a gente ligou para Salvador, as informações foram alimentadas no sistema SIGA captura, mas a forma de visualização no modo de análise não estava compatível. Mas já foi justificado, já foi defendido e comprovado que os dados foram inseridos, sim, no sistema SIGA. E demais considerações eu vou estar aqui à disposição para maiores esclarecimentos, mas, assim, basicamente o que me perguntaram foram essas. Eu disponibilizei aí os anexos para os nobres vereadores, mensalmente, os valores que foram tanto para fins de apuração dos 70%, mês a mês, o valor com a folha de pagamento, tem uma relação também da folha de pagamento, e também para fins de apuração da receita corrente líquida, o primeiro e segundo quadrimestre. E o terceiro quadrimestre só vai ter condições de apresentar em janeiro, porque não encerrou o exercício ainda. Mas todos dentro dos limites legais. Obrigada pela atenção. O doutor Eliana, o senhor presidente, questão de ordem, eu poderia fazer algumas perguntas para a senhora contadora? Pode sim. Eu gostaria de saber, nessa gestão dessa Câmara, essa mesa diretora, o que está errado contabilmente pela essa gestão? Porque alegaram alguns membros dessa casa que o presidente dessa casa vinha ultrapassando os limites. A senhora falou que o limite aí é de 70% e nós estamos aqui com 62%. Fora, o que é que está errado? Eu gostaria que a senhora respondesse bem claro para nós vereadores e para o público presente, para o público que está ouvindo a senhora pela nossa rádio web. Porque muita senhora falou a parte técnica, eu entendi. Agora eu gostaria que a senhora desmiudasse mais, fizesse mais em miúdos. Por exemplo, como é que foi as contas do mês de março, abril? Essa casa já foi notificada várias vezes? Não. Já foi corrigido algum erro? Não teve? Eu gostaria que a senhora explicasse isso para essa população e para nós mesmos aqui, porque eu entendi
que até agora o que gastou está dentro dos 70%, só gastou 62%, ou seja, está dentro do índice, entendeu? Mas tem muita gente que está aqui e ainda não conseguiu entender a senhora. Se a senhora fosse um pouquinho mais clara, eu agradeceria do coração. Bom, com relação às notificações, já foram recebidas notificações, foram falados sobre alguns dados inseridos no SIGA. Com relação a gasto de pessoal, as próprias notificações, se vocês forem observar cada uma, ela fala sobre o cumprimento dos 6% com relação à receita corrente líquida. Vocês vão encontrar esses índices lá nas notificações, então, portanto, o próprio tribunal reconhece o cumprimento dos limites legais. E com base a apuração dos 70% é uma verificação anual. O tribunal ele não apura mensalmente esses valores. Então, nas contas anuais serão verificadas. E, basicamente, assim, eu não estou com todas as notificações aqui para justificar. Posso detalhar elas uma por uma, mas vai demandar um pouco de tempo. Mas, assim, erro contábil não existe, né? Então, a senhora está garantindo, como uma contadora experiente que a senhora é, que essa gestão dessa mesa diretora dessa casa não tem erro contábil, não está fora do índice. Não, eu não identifico nenhum erro contábil, muito menos o tribunal. O tribunal identificou a ausência de visualização de inserção dos dados. De visualização somente, mas justificamos e os dados foram inseridos corretamente. Ele não fala em nenhuma notificação de janeiro a junho de erros contábeis, ele não fala. Ele pode falar sobre algum excesso, mas de alguma alimentação, e nem de descumprimento de índice também o tribunal não fala, não menciona. Então a mesa diretora está deixando bem claro que não houve corrupção pela mesa diretora e o dinheiro do povo está sendo aplicado corretamente pela gestão que está aqui hoje presente nessa Câmara. Obrigada pela atenção. Declaro aberto o grande expediente que tramite os projetos de lei do Executivo. Tramitação do projeto de lei número 15, de 7 de novembro de 2017, do Executivo. Cria o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Medeiros Neto e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Medeiros Neto, Bahia, nos termos em anexo. Artigo 2º. As leis, projetos e metas para o seu cumprimento serão definidos em leis próprias ao longo de 4 anos. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal, em 7 de novembro de 2017. Jadna Paiva Silva, Prefeita Municipal. Isso aí é sobre os contratos da Embasa, que já se encontra nessa casa, que nós temos que ler, apreciar, e estava faltando essa parte aí do governo, do Executivo, mandar esse projeto, que envolve várias coisas para que a gente... para que a gente possa assinar o projeto. Agora? Publicação. É publicado. Ele vai tramitar. Eu solicito que seja realmente distribuído cópia, porque esse projeto é um contrato com essa empresa feito a longo prazo, não é isso? E Com nós certeza. precisamos aprofundar numa discussão realmente profunda a respeito desse projeto da Embasa. Vai ter audiência pública ainda. A Embasa vai trazer o jurídico dela. Vamos trazer o nosso daqui da Câmara, vamos trazer o do Executivo, porque afinal é um contrato de 25 anos. Depende dos senhores aqui. O gerente Lorildo até me ligou para que falasse uma data para que ele agendar lá com o pessoal deles para vir. É o mais rápido possível. Não, até o dia 5 de dezembro já para ter, espero.
né? Não está tendo. Alguém tem algum requerimento para apresentar nessa casa? Excelentíssimo senhor, senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Medeiros Neto, Bahia. Prezada senhora, os vereadores abaixo assinados com amparo no artigo 24, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, vêm perante a Vossa Excelência requererem a destituição do cargo de presidente do vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda pelos seguintes motivos. 1. Conforme documentos em anexo, o senhor presidente vem gastando com a assessoria desta casa um percentual superior ao permitido pela legislação vigente, tendo o TCM já notificado desde janeiro a junho do corrente ano explicações em relação aos referidos gastos com infringência aos preceitos do artigo 38, parágrafo 1º da LOM. 2. Ainda vem gastando numerários públicos sem controle conforme notificado pelo TCM, a exemplo, processo 186/17, falta de comprovação documental da despesa realizada, PP 187/2017, ausência de comprovação de despesas, PP 184/17, serviço contratação não atende o quadro prescrito no artigo 25, 1 e 2 da Lei número 8.666/93, PP 173/2017, material de papelaria no valor de R$ 2.246,68, considerando excessivo, PP 173 e 204/2017, R$ 3.466,10, gastos com papelaria, PP 187/2017, 12.000, gasto considerado excessivo, PP 136.137, 151/17, 2021,60, gasto considerado excessivo, cafezinho, 112/17, 12.000, ausência de comprovação de despesas, 125/17, 2083, papelaria considerado excessivo pelo tribunal, PP 70, 12.000, ausência de comprovação de despesas, divergência contábil, valor informado no SIGA, 0, valor de documentos, 33.371,86, divergência do processo de pagamento com publicidade, o informado no SIGA, 1.600, e o pago, 2.290, valores divergentes, o informado no SIGA, 0, contabilizado, 51.771,58, divergência com publicidade, o informado no SIGA, R$ 500, contabilizado, 2029, PP 5/2017, R$ 12.000, gastos considerados excessivos pelo TCM, divergência entre valores contabilizados, o informado no SIGA, 0, contabilizado, R$ 5.882,43, divergência entre o valor
descontado do INSS, o informado no SIGA, 0, o contabilizado, 8.560,37, tudo conforme documentos expedidos pelo TCM em anexo. Como noticiado pelas redes sociais e gravações das sessões dessa casa, o senhor presidente vem faltando com decoro parlamentar no trato com os demais pares dessa casa, chegando ao cúmulo de, no último dia 14, agredir moralmente e fisicamente a vereadora doutora Arlete da Rocha Oliveira Costa, ameaçando de agressão ao vereador Beldiran Reis Alves, moralmente, o vereador Francisco Gonçalves e outros atos perpetrados contra os vários edis, faltando com a cordialidade, utilizando-se do cargo de presidente. Isto posto, os requerentes requerem a destituição do cargo de presidente, o vereador Sérgio Luciano da Silva Lacerda, e que, de imediato, promova a eleição para o preenchimento do cargo referenciado, nos termos para deferimento, vereadores que assinaram: André Luiz de Pereira e Lima, Marcos Sário Pereira Salles, Arlete da Rocha Costa, Deoclésio Lucas Mendes Neto, Hildo, Diran Reis Alves, Osnério Cabral Souza, Cida e Francisco. Como esse requerimento não me interessa, vai ser a vereadora Cida, que é a vice-presidente, que vai receber para que faça os trâmites legais. Cida, por favor, assenta aqui. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o público presente. Neste momento, eu gostaria de dizer claro aqui a vocês que, diante dos fatos aqui apresentados, eu retiro a minha assinatura em apoio aos colegas e desde já deixo aqui em aberto que o presidente possa ter o prazo de fazer a sua defesa. De acordo ao artigo de 78, regimento 15 da Constituição. Quinto, tem que deixar. Quinto. A senhora presidente, aproveitando aqui que eu estou aqui com o artigo 22, a destituição do membro efetivo da mente somente poderá ocorrer quando comprovadamente decidioso e ineficiente. Eu gostaria... Eu peço um minuto de silêncio, por favor, pela explicação do colega vereador Laurentino. Vamos aproveitar que uma excelente contadora está aqui, que é a doutora Eliana, está aqui acusando sobre gastos excessivos. Eu gostaria de ouvir de novo a senhora, por favor, porque está acusando ali essa mesa diretora, na gestão do senhor Sérgio Luciano Lacerda, que está gastando excessivamente. Qual é o parecer da senhora para aquilo ali? Por favor, senhora Eliana, se a senhora não quiser ir lá, pode até usar o meu microfone aqui. Oi? Questão de ordem, vereador. Está cedido, sim. Questão de ordem. Eu acho que a questão que está... A questão aqui é a assinatura, o requerimento. A vereadora já tirou a assinatura, a gente quer ouvir os outros membros. Se permanece ou se retira a assinatura. Eu acho que o que a contadora apresentou aqui, a gente tem prazo para poder investigar, ver se realmente o que está no tribunal, né, permanece o processo que tem na nossa mão, onde o que ela disse aqui, o sistema diz diferente. Então,
nós vamos investigar isso e trazer depois a essa casa para poder a gente ver se o que a contadora apresentou é de fato o que realmente é para o Tribunal de Contas. Senhora Então, vamos presidente, ouvir os outros. por questão de ordem, diante dos fatos aqui que veio a público pela nossa contadora, eu também peço para retirar o meu nome da assinatura. Nesse momento, eu tenho mais alguém que queira falar? E nesse momento, eu encaminharei o requerimento para que o presidente tenha prazo para fazer a sua defesa. Eu devolvo a palavra aqui ao presidente. Um momento, por favor. Ô, gente, eu deixei de esclarecer aqui no momento, peço um minuto de silêncio, por favor. Eu quero deixar que o presidente da casa, ele tem um tempo, sim, para fazer a sua defesa, mas ele não vai poder usar o jurídico desta casa. Viu, presidente? Sem ter matéria para a ordem do dia, franqueou a palavra aos vereadores, para suas considerações finais. Senhores vereadores, a palavra está franqueada. Alguém vai fazer uso da palavra? Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nosso público presente, que nos assiste, que está presente aqui, muito boa noite. Senhor presidente, quero dar meus parabéns ao senhor, que conseguiu trazer uma excelente contadora aqui, doutora Eliana, que nos deu uma explicação, esclareceu, pela transparência que essa mesa diretora vem conduzindo os trabalhos dessa casa. Eu acho que pequenas divergências são discutidas, nós somos 11 cabeças, nós não podemos pensar todos iguais. Eu já discuti com alguns vereadores, não tem mágoas de nenhum, nem no passado e nem nesse presente que estão aqui. O povo de Medeiros Neto é muito maior do que as nossas divergências dentro dessa casa. A necessidade que o povo de Medeiros Neto precisa de um legislativo forte, unido, decidindo as questões de Medeiros Neto dia a dia o correto. Eu peço a essa casa encarecidamente que pequenas divergências sejam deixadas de lado. Se eu já na tribuna ou fora da tribuna já deixei a desejar com algum vereador, algum membro dessa casa, por favor, me desculpem. Sou uma pessoa humilde, não almejo aonde meu braço não alcança. Tem pessoas de Medeiros Neto que estão precisando imediatamente das nossas atitudes corretas, como ser humano, como pai de família, como membro político, que hoje o que nós vemos mais no Brasil e na nossa cidade
é falar que político é corrupto. E por isso que nós temos que decidir o correto e mostrarmos transparência, como é que é usado o dinheiro público, como é gasto esse dinheiro público. Por isso eu dou parabéns ao senhor presidente Serjão, à mesa diretora, que está mostrando isso claramente, conseguiu, até o terceiro mandato que eu estou aqui, a senhora Eliana, a senhora nunca veio nessa casa, nenhum contador veio explicar como a senhora explicou aqui. Meus parabéns, presidente dessa casa, a mesa diretora, a senhora por uma explicação clara, mostrou aqui que nós não estamos gastando além do índice. Nós estamos dentro da margem que o TCM colocou. Ao mais, senhores, muito boa noite. Obrigado por ter vindo aqui e venha sempre à reunião. Que aqui em Medeiros Neto, nós estamos aqui para trabalhar por vocês. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Boa noite, público presente. Eu quero agradecer aqui a presença da Polícia Militar na pessoa do capitão Dorival e os demais colegas, capitão Fábio. Eu quero agradecer a Deus e a todos os colegas, mas primeiramente, Medeiros Neto tem que deixar de picuinha, de que lado é, de que lado vai, para seguir em frente, para desejar o que é melhor para o município. Nós tivemos um governo que está começando com todas as dificuldades, que eu sou crítico, todos sabem que eu sou crítico à gestão, mas críticas que constrói, ela é para o bem da população. E críticas têm que fazer parte da nossa vida para melhorarmos como seres humanos melhores. Eu estou aqui hoje como primeiro mandato e espero de vocês que vocês vão para as suas casas sabendo que nós exercemos o direito de cidadania. Divergências existem de A, B, C e D. Mas nós temos aqui, eu tenho que elogiar minha colega Cida, que nós temos discutido isso muito com relação a isso. E hoje foi um dia decisivo para essa casa, presidente, para que nós possamos colocar Medeiros Neto para olhar para frente. E muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, viu? A presença da Polícia Militar, que se faz presente, não só nessa sessão, mas em todas que tiveram aqui, do capitão Flávio, Dorival, dos policiais que estão aí, Marcos, meu amigo, esqueci, agora me desculpe, Márcio, eu tenho um irmão que chama Márcio, esqueci o nome do seu, desculpa. E a todos vocês que saem das suas casas, que vieram aqui para assistir e que venha mais vezes. Na próxima sessão vai ser mais explicado essas acusações que estão sendo feitas contra mim. Não tendo mais nada a declarar, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.